Bom, no Cidade Entrevista de hoje, nós recebemos a vereadora do Recife pelo Partido dos Trabalhadores, Liana Cirne, que esteve em Caruaru no final de semana para contato com as bases, algumas articulações políticas. A vereadora tem atuação também nacional, já teve conversas com o senador Humberto Costa e está particularmente de olho, como todo partido, nas eleições de 2026 e nas questões pertinentes ao país. Vereadora, muito obrigado por atender aqui a Rádio Cidade. Queria que a senhora falasse um pouco sobre essa vinda aqui a Caruaru, esse contato com as bases no interior, a senhora que é vereadora da capital pernambucana. Bom dia. Bom dia, obrigada, Vitor. É uma alegria estar aqui com você na Rádio Cidade. Sempre muito bom estar aqui falando para essa audiência tão qualificada da Rádio Cidade. Vim para Caruaru para encontrar meu amigo Léo Bulhões, que está aqui nos estúdios, presidente do PT de Caruaru. E também para conversarmos sobre o cenário da política local. Queria aproveitar para mandar um abraço para os amigos Flávio e Marco Aurélio e também mandar um abraço para minha aluna Djanete. Marco Aurélio foi meu aluno aqui em Caruaru, Djanete também. Eu fui professora em Caruaru durante muitos anos, na Faculdade de Direito de Caruaru. Adoro Caruaru, tenho uma relação afetiva com a cidade e é sempre uma alegria estar aqui. Bom, vereadora, queria falar um pouco com a senhora sobre 26. Recente a senhora teve um encontro com o senador Humberto Costa e certamente é uma das prioridades do partido no Estado a continuidade na renovação do mandato do senador Humberto Costa. A senhora citou o Léo Bulhões, que além de presidente municipal do PT aqui em Caruaru, também é assessor da senadora Tereza Leitão. Qual a importância de o partido manter 2 dos 3 senadores de Pernambuco no Senado Federal? Fundamental. Pernambuco tem contribuído muito para o Brasil com seus 2 senadores petistas, o senador Humberto Costa e a senadora Tereza Leitão, no momento em que nós enfrentamos grandes desafios no Congresso Nacional. Então nós temos 2 senadores petistas da base do governo Lula e do estado do presidente Lula, que são a senadora Tereza Leitão e o senador Humberto Costa. Isso é fundamental e Pernambuco precisa continuar contribuindo para o Brasil com esses 2 senadores. Vereadora, há uma estratégia do lado bolsonarista, já muitas vezes declarada pelo ex-presidente Bolsonaro, de crescer o número de bolsonaristas no Senado Federal com vistas à tentativa de um processo de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Temos 2 vagas em Pernambuco em abertas para essa eleição de 2026. Além do senador Humberto Costa, também é uma preocupação do partido fazer o outro senador ou ter um outro senador do campo político do partido? Com certeza. Essa é uma estratégia nacional. A ampliação da bancada federal é uma estratégia nacional do Partido dos Trabalhadores. E aí a gente fala tanto a bancada federal do Partido dos Trabalhadores como da nossa base aliada. Base aliada que esteja conosco em todos os momentos. Então nós precisamos de uma base que seja aliada realmente do governo Lula e menos de uma base que seja volátil, que mude de interesses conforme os próprios interesses e conveniências pessoais de cada um. A gente precisa de alguém que queira ver o Brasil crescer. E aí a estratégia de ocupação do Senado é fundamental. Nós não podemos fazer com que a extrema-direita bolsonarista coloque em risco as instituições republicanas do nosso país. Nós temos uma divisão de poderes entre executivo, legislativo e judiciário e precisamos que essa divisão continue funcionando adequadamente, que um poder não ameace o outro, que as instituições funcionem regularmente para que a gente possa ter uma democracia saudável. Vereadora, há pouco, no começo da nossa conversa, a senhora relembrou as aulas, o campo do direito, a senhora é professora de direito. Eu queria que a senhora fizesse aqui para a nossa audiência uma análise dessa ação do golpe de Estado que tramita no Supremo Tribunal Federal. Qual é a análise que a senhora faz do processo? Qual a expectativa da senhora quanto à conclusão disso? Se imagina que vai mesmo acontecer antes da eleição de 26 ou deve se prolongar para além do período eleitoral? Acredito que o processo será concluído ainda esse ano, no segundo semestre, no 4º trimestre
desse ano deve haver a conclusão e a condenação dos culpados. O processo já teve os principais depoimentos testemunhais tomados, que foram do general Freire Gomes e do Batista Júnior. Os depoimentos confirmam a trama golpista. Apesar de que o general Freire Gomes mudou um pouco o tom do depoimento, né? Ele foi bastante sutil, mas o depoimento de Batista Júnior, inclusive confirmando que havia havido a ameaça de voz de prisão do general Freire Gomes a Bolsonaro, caso ele insistisse na trama golpista, a confirmação de que foi apresentada a minuta de golpe, mais de uma versão de minuta de golpe, que nessa minuta de golpe havia previsão de prisão dos ministros do STF e não sei se você chegou a ler, Vitor, as minutas de golpe, mas as minutas de golpe, sobretudo do dia 14 de dezembro, que foi quando justamente eles se retiraram da sala. A minuta de golpe do dia 14 de dezembro previa a criação de uma comissão de regularização eleitoral, e essa comissão de regularização eleitoral ela iria anular o resultado das eleições declarado pelo TSE e ia ter poderes de prender qualquer pessoa no Brasil, não apenas os ministros, qualquer pessoa sem julgamento e sem se sujeitar à revisão por nenhuma decisão judicial. Então, eu acredito na condenação dos réus e acredito que ela vai acontecer ainda esse ano. Vereadora Liana Cirne, do PT, vereadora no Recife, conversa conosco. Vereadora, eu queria que a senhora falasse um pouco também sobre a atuação de parlamentares à direita, bolsonaristas, sobretudo na casa onde a senhora atua, a Casa de José Mariano, a Casa Legislativa do Recife. A senhora tem a companhia de colegas como Eduardo Moura, como Gilson Machado Filho, como Tiago Medina, que são parlamentares mais à direita e têm tido uma atuação de muita denúncia à gestão do prefeito João Campos. A senhora e o Partido dos Trabalhadores seguem na base do prefeito. Como que a senhora avalia o comportamento dos colegas e qual é a reação da bancada de situação, a reação da senhora particularmente, a esses avanços dos seus colegas mais à direita? Primeiro, a bancada petista na Câmara Municipal do Recife é uma bancada independente. Ela não é uma bancada alinhada à base governista. Então, nós temos independência para votar os temas que nós entendemos que são positivos ou negativos para o povo recifense, e a gente vota contra ou a favor. Ainda que o partido esteja alinhado com Sim. O prefeito, a senadora Tereza Leitão disse em entrevista recente que, se tudo correr como está, o partido vai apoiar a tentativa do prefeito João Campos ao governo do estado. Mas foi a posição da bancada na Câmara Municipal a independência. Então, em relação à atuação da bancada de extrema-direita, é uma atuação muito histriônica, eu diria até histérica, com muitas fake news na tribuna, de uma maneira como não acontecia na legislatura anterior. Muitas fake news sendo ditas na tribuna, uma atuação muito histérica, que é a metodologia da extrema-direita também no Congresso Nacional, né? E com fiscalizações muito agressivas contra os servidores e as servidoras públicas, né? A senhora fala sobre histeria, a senhora usou esse termo. Temos agora um outro termo que tem sido colocado por analistas, sobretudo aliados do governo Lula, de efeito Nicolas Ferreira, o deputado federal que tem feito produções na internet, vídeos. Esses vídeos têm repercutido, ele tem uma quantidade muito grande de seguidores, isso tem abalado inclusive a popularidade do presidente Lula, a aprovação do governo. E isso acaba sendo também resultado, claro, numa proporção menor para os colegas da senhora que também conseguem produzir esses vídeos e ter esse efeito de rede social. Qual é a análise que a senhora faz desse tipo de estratégia e como que o Partido dos Trabalhadores, os demais parlamentares, que seguem uma linha diferente, como a senhora defendeu, podem contrapor a esse movimento? Eu acho que a gente tem que insistir na verdade. Nicolas Ferreira viraliza contando mentiras.
Ele gravou recentemente um vídeo sobre o INSS em que ele conta uma mentira atrás da outra. E as pessoas saem reproduzindo aquelas mentiras como se verdades fossem. Então, eu acho que a nossa metodologia tem que ser insistir na verdade. A verdade vencerá. A verdade vencerá. Sobre o INSS mesmo, foram inúmeras mentiras contadas naquele vídeo. A fraude no INSS começou com o governo Bolsonaro, se agigantou no governo Bolsonaro e foi o governo Lula que desbaratou todo o esquema de corrupção e de fraude no INSS. Então, a fraude começa no governo Bolsonaro, termina no governo Lula, graças à autonomia da Polícia Federal para investigar, autonomia essa que não havia no governo Bolsonaro. É importante lembrar que Bolsonaro, e isso dito pelo ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Sérgio Moro, que Bolsonaro ameaçava a Polícia Federal caso a Polícia Federal investigasse a sua família. Vereadora, para concluir nossa conversa, já muito grato, né, pela disponibilidade da senhora, queria que a senhora fizesse uma avaliação, enquanto militante do partido, parlamentar pelo PT, de uma pesquisa que saiu recente do Instituto IPESP, que aponta 54% de reprovação para o governo Lula. Uma pesquisa recente, saiu nessa última semana. Como é que a senhora avalia a reação do governo a todas as questões que têm tirado a aprovação? E se a senhora imagina que o presidente Lula vai chegar em 2026 com maior aprovação ou reprovação? Eu acredito que ele vai recuperar a popularidade dele, porque nós continuamos insistindo na agenda positiva para o Brasil, na redução do imposto de renda, na isenção do imposto de renda, no fim da escala de trabalho 6x1, na tarifa social para energia elétrica, o que interessa para o povo brasileiro. E eu acho que isso vai fazer com que a popularidade do Lula se restabeleça, porque é isso, na verdade, que importa para o povo. E, infelizmente, nas pesquisas, elas sentem o reflexo de todas essas crises que são principalmente crises de comunicação, geradas pela extrema-direita. Mas eu não acredito que a gente vá manter essa crise até o ano que vem. Acho que a gente chega no ano que vem com uma imagem do governo Lula muito positiva, porque o governo tem sido muito positivo. Inclusive, basta olhar para a realidade de Caruaru e da região. Então, tudo que o governo Lula, são 14 obras do PAC em andamento, a duplicação da BR-104 no trecho de Toritama. Nós temos aqui duas unidades básicas de saúde sendo construídas, o novo aeroporto. São tantas obras para Caruaru, para a região. Nós temos aqui, Vitor, 12.700 estudantes com pé de meia em Caruaru. 12.700 estudantes com pé de meia, que vão fazer o Enem, que vão buscar uma vida nova, que vão encontrar aqui nessa região universidades públicas para eles, universidades essas que não existiam antes do governo do PT. Então, são muitos investimentos, são 51 mil famílias só em Caruaru, beneficiárias do Bolsa Família. 51 mil famílias. É mais do que 1/4 da população de Caruaru. Isso é a diferença que faz o governo Lula na vida das pessoas, trazendo dignidade humana e trazendo a possibilidade de que as pessoas possam crescer, possam melhorar de vida. Então eu acho que no fim das contas, quando as pessoas votam, elas votam nisso, numa vida melhor para elas. E já está comprovado que quem faz e tem as condições de garantir uma vida melhor para todas as famílias é o presidente Lula. Vereadora Liana Cirne, vereadora do Recife, pelo Partido dos Trabalhadores, conversou conosco aqui no Cidade Entrevista. Vereadora, obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Vitor. Obrigada a você, obrigada à Rádio Cidade. Espero estar aqui muitas vezes ainda.